E aí, galera, beleza? Vamos lá. Eu vou, nessa videoaula, falar de Aristóteles. Como já avisado, obviamente eu não tenho a mínima condição de falar sobre tudo que Aristóteles desenvolveu, né, na sua filosofia, nas suas reflexões, até porque o nosso ensino médio dispõe para nós apenas uma aula por semana. Então, infelizmente, não dá, né, para falar sobre tudo. Eu preciso, de fato, selecionar algumas coisas que são importantes para trazer para vocês, e é isso que eu vou fazer nessa aula, beleza? Vamos lá. Eu já falei para vocês em sala que existe uma sequência de filósofos, né, nesse período, que é Sócrates, Platão, Aristóteles, certo? Sócrates foi um grande mestre para Platão. Platão foi um grande mestre para Aristóteles. Um aprendeu com o outro e desenvolveu também, né, suas próprias reflexões filosóficas e seguiu cada um seu próprio caminho sobre o que é fazer filosofia, o que é o conhecimento, como é que devemos exercitar a filosofia, né, exercitar essa vontade de aprender, de conhecer o mundo que a gente vive, né? Então vamos lá. Aristóteles, ele nasceu no ano 384 antes de Cristo, morreu no ano 322 antes de Cristo. É importante dizer que essas datas muito antigas, né, elas são aproximadas. Obviamente a gente não tem a certidão de nascimento de Aristóteles, nem o atestado de óbito. Nessa época não existia isso, né? Não existia, por exemplo, a importância da maioridade, né? De você, aqui no Brasil, aos 18 anos, você já é considerado maior de idade. Então, você pode, por exemplo, tirar sua carteira de habilitação. Então, aqui no Brasil, é importante você saber a data que você nasceu, porque a partir da sua data de nascimento, quando você completa 18 anos, você vai ter uma série de direitos que anteriormente era negado a você, né? Como, por exemplo, dirigir, consumir bebida alcoólica e entre outros, né? Na época de Platão e Aristóteles e etc., né? Nessa época da Grécia Antiga, não existia necessariamente essa importância em relação à idade, né? Então a gente tem uma idade aproximada, né? Nós que estudamos a filosofia entramos nesse consenso de que Aristóteles deve ter nascido por volta do ano 384 antes de Cristo e morreu por volta do ano 322 também antes de Cristo, né? E como eu disse a vocês, ele foi aprendiz de Platão. Ele passou mais de 20 anos estudando na escola que Platão criou, a escola que se chamava Academia. E aí, Aristóteles, ele imaginava que ele seria o substituto de Platão, né, na direção dessa escola, quando Platão morresse. Mas não foi o que aconteceu. Quando Platão morreu, passaram a perna em Aristóteles, né? Primeiro, disseram que ele não era de Atenas, ele era grego, mas ele não nasceu na cidade-estado de Atenas, ele nasceu na região da Macedônia. Então, primeiro motivo, né, barraram ele de assumir o papel a função de Platão na escola, primeiramente porque ele não era de Atenas, né, ele era da Macedônia. Segundo, porque disseram que Aristóteles discordava de Platão, principalmente no que diz respeito ao mundo das ideias e ao mundo dos sentidos. Eu expliquei para vocês em outra videoaula que Platão, né, ele imaginou o nosso mundo como dividido em dois. Existe o mundo que nós absorvemos pelos 5 sentidos, então é esse mundo que a gente vive, que a gente vê, né,
que a gente sente o cheiro, que a gente consegue pegar, que a gente consegue ouvir. É esse mundo que a gente vive mesmo, que a gente absorve ele pelos 5 sentidos, que a gente percebe pelos 5 sentidos. Platão deu o nome de mundo dos sentidos. Mas Platão, ele tinha um certo ranço pelo mundo dos sentidos. Ele não botava fé nos nossos 5 sentidos. Ele falava que os 5 sentidos enganam a gente. Eu dei o exemplo em sala de aula, se a gente subir num lugar muito alto e olhar o horizonte, a gente vai ter a impressão de que a Terra é plana. Por mais que haja morros e que a gente veja lá no horizonte, né, as montanhas e tal, no geral, a gente vai ver a linha do horizonte horizontal, né? A gente não vê a linha do horizonte fazendo a curvatura da Terra. Então, se fosse depender apenas dos nossos sentidos, apenas da nossa visão, a gente diria o quê? A Terra é plana, né? Eu estou aqui num lugar alto, estou olhando o horizonte, eu não estou vendo a Terra fazendo a curva. Então, não tem como a Terra ser uma esfera. A Terra é plana. Hoje em dia, a gente sabe que não. A Terra tem realmente esse formato esférico, tem até outro nome, que agora não me vem à cabeça, não é esférico, mas é redondo, né? Esse formato, a gente sabe que a Terra é assim, mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar essa curvatura no horizonte. Se a gente dependesse somente da nossa visão, a gente seria enganado, né? E era isso que Platão dizia. Platão dizia, os 5 sentidos enganam a gente não pode cair nos 5 sentidos, porque senão a gente vai cair numa mentira, vai ser enganado e vai acreditar numa mentira. Como é que a gente escapa disso? A gente deve primeiro apagar, esquecer, minimizar os 5 sentidos e utilizar apenas a razão, a inteligência humana, a capacidade que a gente tem de pensar, de refletir, de raciocinar, para interpretar esse mundo que a gente vive. E através da razão, a gente vai conseguir enxergar esse mundo de verdade, enxergar esse mundo sem as ilusões dos 5 sentidos. Então, para Platão, existe o mundo dos sentidos, mas existe também o mundo das ideias. E é o mundo das ideias que interessava a Platão. Era o que Platão gostaria de fato de entender. Aristóteles discordava dele por um motivo bem simples. Aristóteles falava: como é que eu vou ignorar os meus 5 sentidos? Como é que eu vou ignorar o que eu vejo? Como é que eu vou ignorar o que eu ouço? Para eu ter um pensamento, antes eu vi alguma coisa. Antes de ter um pensamento, eu ouvi alguma coisa antes. Então, para Aristóteles é bem simples. Eu não consigo separar a minha razão, a minha capacidade de pensar dos meus 5 sentidos. Principalmente porque o meu pensamento vem depois dos 5 sentidos. Primeiro eu vejo e aí eu penso. Primeiro eu escuto e depois eu penso. Então, para Aristóteles, ele dizia: se você quiser entender o mundo que a gente vive, se você quiser investigar o mundo que a gente vive, né, se você quiser filosofar sobre o mundo que a gente vive, você não deve ignorar os 5 sentidos e utilizar somente a razão. Você deve sim utilizar a razão, mas você deve utilizar também os 5 sentidos. É através dos 5 sentidos que a gente experimenta o mundo e a partir dessa experiência que a gente cria nossas reflexões, que a gente raciocina. Então a gente deve utilizar os dois em conjunto. E aí, por ele discordar de Platão, disseram que ele não podia assumir a escola de Platão, né? Ele foi expulso da escola, o que fez com que ele não abandonasse a filosofia, pelo contrário, criasse a sua própria escola, chamada Liceu, e desse continuidade à sua filosofia, ao seu modo de enxergar o mundo, né? Como eu disse a vocês, é impossível eu falar de tudo que existe na filosofia, seja só em Aristóteles ou em qualquer outro filósofo, com apenas uma aula por semana. Eu preciso selecionar o que eu vou dizer, o que a gente vai trabalhar em sala de aula.
E aí, sobre Aristóteles, eu trouxe 3 coisas, né? A primeira foi essa diferença comparado a Platão sobre o mundo dos sentidos e o mundo das ideias, né? Enquanto Platão dizia ignore os 5 sentidos e utilize a razão, Aristóteles valorizava o mundo dos sentidos. Ele dizia você precisa experimentar o mundo para daí em diante promover a sua reflexão, utilizar da sua capacidade de raciocinar. Essa diferença foi o primeiro assunto. Segunda coisa que eu trouxe de Aristóteles para a gente ver em sala foi sobre a divisão da área do conhecimento, em especial dentro da filosofia. Imagina o seguinte, galera. Vamos pensar na medicina, certo? A medicina, ela é um campo muito grande, uma área do conhecimento humano muito, muito grande, e que dentro da medicina tem várias especializações. Então, por exemplo, eu faço uma faculdade de medicina, quando eu termino o curso, eu sou um médico, um clínico geral. Quando a gente vai no postinho de saúde, perto da casa da gente, a gente é atendido por um clínico geral. E aí, dependendo do que for, esse médico ele já consegue nos diagnosticar e orientar, indicar o tratamento. Mas se for alguma coisa mais específica, como por exemplo um problema no olho, que esse clínico geral não tem, não se especializou, né, nos olhos, ele faz o quê? Ele encaminha você para um especialista. No caso, o clínico geral encaminha o paciente para o oftalmologista. Se não for no olho, é no coração. Então, o clínico geral encaminha para o cardiologista. Se não for no coração, é no estômago, e aí ele encaminha você para um gastro, nos ossos, enfim, para cada parte do corpo humano existe uma especialização dentro da medicina. A filosofia também possui as suas especializações. Elas são obviamente diferentes da medicina, né? Porque a medicina ela trata do corpo humano e a filosofia ela trata das reflexões, do pensamento humano, né? Então, é lógico que são especializações diferentes, né? Enquanto na medicina tem pediatria, cardiologia, oftalmologia, etc. Na filosofia, as especializações são ética, estética, metafísica, lógica, filosofia política, epistemologia e filosofia da ciência. São 7 ou 8? 3, 6, 7. São 7 áreas dentro da filosofia. Cada uma delas especializada em uma reflexão sobre o mundo que a gente vive, né? Por exemplo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ética. A ética é a parte da filosofia que estuda o que é certo e o que é errado no comportamento humano. O que pode ser considerado certo e o que pode ser considerado errado no comportamento humano. Por exemplo, eu falei em sala de aula sobre o adultério, né? Existem alguns lugares do mundo em que o adultério, ele é, obviamente, quando descoberto, ele é penalizado com apedrejamento até a morte em praça pública. Então, veja, Afeganistão, né? No Afeganistão, confesso que eu não sei como é que está hoje em dia, mas um tempo atrás havia o apedrejamento em praça pública por conta do adultério, né? Da traição. Aqui no Brasil, o adultério também é considerado errado, mas não existe apedrejamento em praça pública até a morte por conta do adultério. Vocês percebem que são formas diferentes de trabalhar em cima do adultério? O adultério nas duas sociedades é considerado errado. Só que em uma delas, já que você cometeu esse erro, o certo agora é você pagar por esse erro. Como?
Você vai ser apedrejado até a morte. A outra, você cometeu esse erro, cometeu esse erro. Quais vão ser as consequências? Você vai ser apedrejado? Não. No Brasil você não vai ser apedrejado. Você pode perder os seus direitos, né, de matrimônio, você pode terminar o seu casamento, né, e aí, de certa forma, cada um vai seguir sua vida. Você talvez seja mal falado, né, fique mal falado na cidade que você mora, na família, né, talvez haja algum conflito, mas ninguém vai ser apedrejado por conta disso. Vocês percebem que são formas diferentes de se entender o que é certo e o que é errado? A ética é a parte da filosofia que tenta estudar, que tenta entender justamente isso. O que é certo, o que é errado, o que é um comportamento justo, o que é um comportamento injusto. A ética, ela estuda os valores e a moral de uma sociedade. Os valores e a moral, ela muda de sociedade para sociedade e de tempo para tempo. Por exemplo, o adultério aqui no Brasil é tratado de um jeito. A ética vai estudar como é que o adultério aqui no Brasil é tratado, se é considerado certo e errado e quais as consequências. A mesma ética vai estudar o adultério no Afeganistão. O que é certo e o que é errado e o que é certo fazer caso alguém seja pego cometendo adultério. Os valores do Afeganistão são diferentes dos valores do Brasil. A ética estuda esses valores, que mudam de sociedade para sociedade. Deu para entender? E aí, Aristóteles foi quem começou a fazer essa divisão. Ele falou, dentro da filosofia, quando a gente estiver tentando entender o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bom, o que é mal e etc., isso aí faz parte da ética na filosofia. Existe outra área da filosofia que fala sobre a política. Qual é a melhor forma de se viver em sociedade, né? É em uma democracia em que o povo vota para escolher o seu representante, ou é numa ditadura em que o povo não tem o direito de voto e que o poder se concentra na mão de uma pessoa ou algumas pessoas? Ou é um sistema de rei e rainha e que os seus filhos, príncipes e princesas, serão reis e rainhas algum dia e que essa família detém o poder de fazer as leis, de coletar os impostos, de investir no desenvolvimento do reino deles, no que eles quiserem? Vocês percebem que são formas diferentes de se fazer política? A filosofia política, ela estuda justamente a política. E se eu for ficar explicando, eu vou passar a aula todinha falando disso, né? Repetindo: ética, estética, filosofia política, lógica, metafísica, epistemologia e filosofia da ciência. Nessa aula de hoje, eu já comecei a falar um pouquinho de ética e vou continuar falando um pouquinho de ética. Nesse segundo trimestre em filosofia, a gente vai ver lógica, a gente vai ver filosofia da ciência. Durante o ano, a gente vai ver filosofia política, não só em filosofia, como em sociologia também. Epistemologia, estética e metafísica, a gente vai ver no terceiro ano. Beleza? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre a ética de Aristóteles. Como era que ele entendia o que é um comportamento ético na visão de Aristóteles? Vamos entender o seguinte, eu já vou falar da conclusão, certo? Aristóteles achava que para você agir de forma ética, né, no sentido de você agir de forma correta, você deve, repito, isso aqui é a conclusão, vou falar a conclusão primeiro para explicar qual foi o raciocínio dele para chegar nessa conclusão. Para Aristóteles, você agir de forma ética, você deve buscar sempre a justa medida, ou seja, você deve agir sempre de forma equilibrada. A justa medida é o equilíbrio, não ser nem de mais nem de menos, não pecar nem pelo excesso nem pela falta. É tentar utilizar a sua razão para
para alcançar o equilíbrio, o caminho do meio sempre, a justa medida. Para Aristóteles, isso é agir de forma ética. Vamos lá, vamos entender. Primeira coisa que eu acho importante a gente falar é Aristóteles, ele acreditava que todo ser vivo possui uma alma, mas que existem almas que são diferentes. Na verdade, ele dividiu as almas em 3 tipos de almas. As almas que estão presentes nas plantas, as almas que estão presentes nos animais e as almas que nós, seres humanos, possuímos, certo? As almas das plantas, que ele chamou de alma vegetativa, permite que as plantas cresçam, vivam e se reproduzam, mas as plantas, elas não reagem ao ambiente, né? Ou pelo menos não na época de Aristóteles, né? De uma forma tão perceptível quanto um animal. Por exemplo, se tiver um gato e eu fizer para ele, provavelmente esse gato vai chegar perto de mim miando, vai se esfregar na minha perna, vai querer comida. Se eu fizer para uma planta, ela não vai se desenterrar, tirar sua raiz do chão e vai vir andando até mim para ficar se esfregando na minha perna. É nesse sentido que ele entendia que as plantas não reagem ao ambiente, né? As plantas e a alma delas, chamada alma vegetativa, elas crescem, vivem e se reproduzem, mas não reagem ao ambiente. Ao contrário dos animais. Os animais, na visão de Aristóteles, possuem uma alma sensitiva, certo? Essa alma sensitiva permite que os animais sintam e reajam ao ambiente. Então é isso. Se estiver passando um gato e eu fizer o gato provavelmente vai vir até mim, ou se alguém já tiver batido no gato, ele quando vê o ser humano, ele vai correr, porque ele se traumatizou, ou seja lá o que for, ele vai reagir ao ambiente que ele está. Essa é a alma sensitiva presente nos animais. Nós, seres humanos, possuímos uma alma diferente. Para Aristóteles, nós possuímos uma alma intelectiva. O que é isso? É uma alma que nos permite pensar e raciocinar. Vamos dar um exemplo, né? A escrita, certo? Toda aula, né, ou todo o conteúdo que eu passo para vocês, eu passo também um textinho para vocês copiarem no caderno, né? É nesse textinho que eu vou fazer a prova em cima desse texto e que vocês podem levar para casa e estudar, enfim. E daqui 10 anos, né, se vocês quiserem reler ou ler para uma pessoa que não entende nada de filosofia, vocês conseguem ler isso e vai estar ali registrado esse conteúdo que vocês viram há 10 anos, certo? Os animais não desenvolveram essa capacidade de escrita. Eles possuem, obviamente, instinto, né? Mas eles não desenvolveram uma tecnologia para deixar, por exemplo, registrado a sabedoria e o conhecimento que eles adquirem para que seus filhos, quando tiverem idade, leiam aquilo, aprendam o conhecimento e desenvolvam mais conhecimento ainda e criem novos conhecimentos e deixem registrado e escrito, porque aí os filhos deles, quando aprenderem a ler, vão ler aquilo e vão... Vocês percebem que os animais, eles não têm essa capacidade. Não estou falando que os animais não pensam, não estou falando que os animais não sentem. Eu estou falando de uma capacidade intelectual, de raciocínio, que o cérebro dos animais não permite que eles alcancem, e que é a nós permitido. E aí, o nome dessa alma, alma intelectiva, né? Nos faz capaz de pensar e raciocinar, e para Aristóteles, isso faz de nós seres superiores aos outros seres vivos que compartilham o planeta com a gente, né? Nós, seres humanos, por sermos capazes de pensar e raciocinar, nós somos superiores.
E aí, se a gente tem a capacidade de raciocinar, a gente tem, lógico, que usar essa capacidade de raciocinar, né? E aí ele diz o seguinte: já que a gente tem a capacidade de raciocinar, para a gente agir de forma ética, além de raciocinar e pensar sobre as nossas ações, é importante que a gente tenha virtudes. O que são virtudes? Virtudes são meio que uma orientação, né? São escolhas para se fazer o bem. Então, eu sou uma pessoa virtuosa quando eu pratico o bem na minha vida, no meu dia a dia. E a virtude, ela pode ser estimulada. Quanto mais eu pratico o bem, melhor pessoa eu sou, e isso vai se fortalecendo conforme eu vou praticando mais a minha virtude, ou seja, mais a minha capacidade de fazer o bem. E aí, Aristóteles dizia o seguinte: para você agir de forma ética, você deve usar a sua capacidade de raciocinar, que nós, como possuidores de uma alma intelectiva, temos, com as nossas virtudes, que é a capacidade de fazer o bem, a vontade de fazer o bem, e com as virtudes e a capacidade de raciocinar, a gente buscar o caminho do meio, a gente buscar o equilíbrio, buscar a justa medida. Vamos dar um exemplo para ficar mais simples? Imagina o seguinte: a alimentação. Se eu como muito mal e pouco, né, eu posso ou estar prejudicando o meu corpo com a minha alimentação, se eu só como produto industrializado, e se eu só. Ou então não como, vamos pensar nisso, eu como muito pouco, certo? Eu como muito pouco mesmo. Eu posso desenvolver um transtorno alimentar, né? Sei lá, desenvolver uma anorexia, uma bulimia. O oposto é eu comer demais, né? Eu como muito, eu como já agora pensando no que eu vou comer depois. Isso aí também pode produzir um transtorno alimentar e eu vou me tornar um obeso. Veja, se eu como de menos, um transtorno alimentar, bulimia, anorexia. Se eu como de mais, outro transtorno, obesidade. Qual é o certo? A justa medida, o caminho do meio. Não comer nem de mais, nem de menos, né? O equilíbrio. Amor próprio, né? Se eu não tenho amor próprio nenhum, eu não confio em mim, eu não me amo, eu não me valorizo, eu não enxergo em mim as minhas potencialidades. Se nem eu enxergo, ninguém vai enxergar. E eu vou agir dessa forma, eu vou agir como uma pessoa que não tem potencialidade porque eu não me amo, eu não me vejo capaz. Se eu me amo demais, se eu me considero o máximo, o ser mais maravilhoso que existe, eu sou uma pessoa insuportável. Eu sou ganancioso, eu sou egoísta, eu quero ser o centro das atenções, eu sou narcísico, tem que ter eu, né? O certo, a justa medida. Eu não posso nem ter amor próprio de menos nem de mais. Eu tenho que me amar, né? Achar o caminho do meio. Deu para entender? A aula de hoje eu falei sobre Aristóteles e eu optei por falar primeiro que Aristóteles discordava de Platão sobre a ideia do mundo dos sentidos e mundo das ideias. Para Platão, a gente deve ignorar os 5 sentidos e utilizar a razão para alcançar o conhecimento verdadeiro. Aristóteles diz: é impossível a gente fazer essa separação. A gente precisa dos 5 sentidos, até porque o nosso pensamento ele ocorre depois que a gente vê alguma coisa, depois que a gente ouve alguma coisa. Então não existe essa de separar sentidos de razão. Nós devemos utilizar os dois, caso a gente queira alcançar o conhecimento verdadeiro. Também disse que Aristóteles começou a separar a filosofia em áreas, né? E ele dividiu em 7 áreas diferentes. A gente falou um pouquinho na aula de hoje sobre ética, que é a área da filosofia que tenta buscar e entender
o que é o comportamento considerado certo ou errado dentro da humanidade. Eu falei também sobre a justa medida, né? Como é que para Aristóteles você ser ético, né? Você ter um comportamento ético significa você buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, a justa medida, que é não ser nem de mais nem de menos. É como o nome já diz, a justa medida, o equilíbrio. Beleza, galera. Eu tento não falar muito, mas veja, meia hora de aula. Ah, e é isso, ó. Vocês saíram mais cedo hoje da escola. Tá de boa, né? Beijos, até logo.